Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Vinícius, sócio de um grande escritório de advocacia especializado na área criminal, recebeu no dia 2 de outubro de 2017 duas intimações de decisões referentes a dois clientes diferentes. A primeira intimação tratava de decisão proferida pela primeira Câmara Criminal de determinado Tribunal de Justiça, denegando a ordem de habeas corpus que havia sido apresentada perante o órgão em favor de Gilmar, após negativa em primeira instância, que responde preso à ação pela suposta prática de crime de roubo. A segunda intimação foi de decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara criminal de Fortaleza, também denegando ordem de habeas corpus, mas dessa vez a medida havia sido apresentada em favor de Rubens, que figura como indiciado em inquérito que investiga a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diante das intimações realizadas, insatisfeito com as decisões proferidas, Vinícius, para combater as decisões prejudiciais a Gilmar e Rubens, deverá apresentar: letra A, recurso ordinário constitucional e recurso em sentido estrito, respectivamente. Letra B, recurso em sentido estrito nos dois casos. Letra C, recurso ordinário constitucional nos dois casos. E letra D, recurso especial e recurso ordinário, respectivamente. Vamos à resolução da questão e dessas assertivas. O exercício quer saber qual o recurso cabível em cada situação. Veja que a primeira intimação foi da primeira Câmara Criminal de determinado Tribunal de Justiça. Então, a decisão aqui foi do Tribunal de Justiça, né? E a decisão foi denegatória à ordem de habeas corpus, tá? É importante você delimitar qual o recurso e onde ele foi julgado para que você saiba o próximo passo, qual é o recurso que você vai interpor dessa decisão. Então, é importante saber qual órgão que proferiu a decisão e essa decisão foi sobre qual recurso. E aqui a segunda intimação foi também uma decisão denegando a ordem de habeas corpus, mas dessa vez não foi em segundo grau, foi em primeiro grau. Então nós temos as duas decisões. A primeira, uma ordem de habeas corpus foi denegada na onde? No Tribunal de Justiça, segundo grau. Aqui já houve a denegação de ordem de habeas corpus em primeiro grau, pela primeira vara criminal de Fortaleza, certo? Então eu vou combater uma decisão que denega habeas corpus em primeiro grau e em segundo grau. Quais são os recursos cabíveis, então? Aqui ele dispõe sobre o recurso ordinário constitucional, recurso em sentido estrito, aqui repete recurso em sentido estrito, aqui recurso ordinário constitucional e o recurso especial. Eu vou colacionar aqui para vocês os fundamentos de cada recurso. Com relação, primeiro, ao recurso ordinário constitucional, quando ele é cabível, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário. Aí pode acrescentar aqui, não está na letra da lei, mas é constitucional. O habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Vejam, habeas corpus decididos pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Então aqui nós já temos a primeira resposta. Contra essa decisão aqui, que denegou a ordem de habeas corpus, foi proferida na onde? Tribunal de Justiça, correto? Se foi proferida pelo Tribunal de Justiça decisão denegatória de habeas corpus, aqui já artigo 105. É a nossa primeira resposta, então, para o exercício, tá? Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário, coloquei entre parênteses constitucional, não está na letra da lei, mas é o recurso ordinário constitucional, habeas corpus decididos pelos tribunais dos estados, ok? É a primeira resposta, então, aqui, recurso ordinário. Já com relação ao recurso em sentido estrito, aqui que é a segunda hipótese, ele está previsto no artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. Olha o que diz aqui o artigo. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Vejam que aqui está falando decisão, despacho ou sentença. Quem profere aqui a decisão, despacho ou sentença nesse artigo aqui, o juiz de primeiro grau, tá? Porque aqui ele trocaria por acórdão. Em primeiro grau não existe acórdão, porque é uma decisão singular, então a sentença. Já em segundo grau é proferido um acórdão. Então essa aqui é a nossa segunda resposta, então, que conceder ou negar ordem de habeas corpus.
Então, contra a segunda decisão aqui, que foi uma decisão denegando a ordem de habeas corpus, detalhe, o que é denegar? É você não conceder. Alguém pediu o habeas corpus para liberar o cliente, aqui no caso Vinícius, mas o juiz negou, falou, não é o caso, não vou aceitar o habeas corpus para soltar. Então, ele está denegando a ordem de habeas corpus. Então, a nossa resposta fica aqui, letra A. Recurso ordinário constitucional, porque você vai combater a decisão do Tribunal de Justiça em segundo grau que denegou a ordem de habeas corpus. Fundamento, artigo 105, 2A da Constituição Federal, aqui, tá? CF 88, Constituição Federal. Já a segunda decisão aqui, que é a ordem denegatória de habeas corpus proferida em primeiro grau, artigo 581, aqui CPP. Artigo 581, inciso 10. Tá? Cabe recurso em sentido da decisão, despacho ou sentença que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. E por último, só vou trazer aqui para vocês, para ficar mais completa a nossa resposta, qual o fundamento do recurso especial. Lembrando, recurso especial vai para o STJ. Recurso extraordinário, STF. Tá? Aqui no recurso especial, qual que é o fundamento dele? Artigo 105.3. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, tá? Esse aqui é o fundamento do recurso especial. Recurso especial, então, o fundamento dele é o artigo 105.3 da Constituição Federal. Certo? Então, nossa resposta letra A, recurso ordinário constitucional e recurso em sentido estrito, respectivamente. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continue acompanhando.